Olá, meu amigo, olá, minha amiga do canal Raciocínios Espíritas. Tudo jóia? Pois bem, eu sou o professor Danilo Cruz. Estou aqui hoje dando prosseguimento novamente ao nosso estudo da belíssima série Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino. Pois bem, essa obra esplêndida que trata da vida de Jesus sob o olhar de Pastorino, que nos traz uma perspectiva simbólica, metafórica, quiçá mística, a respeito da vida de Jesus e como ela reverbera nos acontecimentos da nossa vida espiritual, na nossa jornada ascensional, se a gente pode falar dessa maneira. E hoje nós continuamos o estudo do volume 2. Já estamos no volume 2. Você que não conhece ainda os vídeos, que tenha a possibilidade de buscar informações no nosso canal Raciocínios Espíritas, para aí conseguir ter acesso às leituras anteriores, a todos os textos anteriores de Pastorino que nós já tivemos a oportunidade de abordar. E hoje a gente vai falar desse segundo volume, do capítulo A Cura do Paralítico. É a famosa cura do paralítico, que sem dúvida faz uma diferença enorme. Lembrando, como eu falei no vídeo anterior, que nosso propósito aqui não é trazer uma explicação para como se deu o fenômeno da cura, como se deu aquele milagre, que não é nosso objetivo. A gente está tentando aqui, na verdade, é pegar aquela metáfora e trazer para o nosso dia a dia e tentar perceber como em nós isso reverbera, como isso toca, como isso ressoa em nossas almas, para nos inspirar na nossa jornada evolutiva, como eu falei agora há pouco. Então, não temos essa pretensão para tanto. Quem tiver interesse, o primeiro livro que é recomendável para que a gente tenha acesso a isso, obviamente, que é o livro A Gênese, Milagres e Predições. Como a gente já falou sobre isso na semana passada, né, o livro de Allan Kardec. No A Gênese a gente vai ter a chance de perceber ali algumas leituras que Kardec traz a respeito disso. Óbvio que a gente vai ter mais material para a gente ler a esse respeito no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, nas revistas espíritas. Temos muita coisa interessante aí para poder tirar, para poder perceber de como acontece aquilo ali, mas o objetivo aqui é outro, é um objetivo mais psicológico, é um objetivo mais espiritual, um objetivo mais moral, se a gente pode falar dessa maneira. Pois bem, então vamos ao capítulo que é que Pastorino traz, né? Então o título do capítulo é Cura do Paralítico, que é inspirado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8, quando Mateus diz assim: Jesus entrou numa barca, atravessou para o outro lado e foi para a sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico em maca. Vendo Jesus a confiança deles, disse ao paralítico, abre aspas, tem ânimo, filho, teus erros foram resgatados. Fecha-se as aspas. Pois bem, continuando o texto. Ora, alguns escribas disseram consigo, esse homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, abre aspas, por que pensais coisas más em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer, foram resgatados teus erros, ou dizer, levanta-te e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para resgatar os erros, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Fecha-se as aspas. E ele levantou-se e foi
para a sua casa. Vendo isso, as multidões temeram e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. Pois bem, esse é o texto de Mateus. Agora a gente vai lá no texto de João Marcos, no seu evangelho, no capítulo 2, versículos de 1 a 12, quando Marcos diz assim: Alguns dias depois, foi de novo Jesus a Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Muitos afluíram ali, a ponto de já não haver lugar nem junto à porta. E ele lhes falava a palavra. E trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo chegar a ele através da multidão, destelharam o teto no lugar em que ele estava e, feita uma abertura, arriaram o estrado em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a confiança deles, disse ao paralítico, abre aspas, Filho, teus erros foram resgatados. Fecha aspas. Estavam, porém, sentados ali alguns escribas que raciocinavam em seus corações. Por que este profere blasfêmias? Quem pode resgatar erros, senão só um, que é Deus? Mas Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim raciocinavam dentro de si, perguntou-lhes, abre aspas, por que raciocinais sobre estas coisas em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, foram resgatados teus erros, ou dizer, levanta-te, toma teu estrado e caminha. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de resgatar erros, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma teu estrado e vai para a tua casa. Fecha aspas. Então, no mesmo instante, levantou-se ele e, tomando seu estrado, retirou-se à vista de todos, de modo que todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo, abre aspas, nunca vimos coisa semelhante. Fecha aspas. Bom, agora a gente vai no médico, que é Lucas, no capítulo 5, versículos de 17 a 26, quando Lucas diz assim, e ocorreu num daqueles dias em que ele estava ensinando e achavam-se, melhor dizendo, sentados perto nele fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a força do Senhor estava nele para curá-los. Vieram uns homens, trazendo na maca um hemiplégico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, através da multidão, subiram ao terraço por entre os tijolos e desceram na maca para o meio de todos diante de Jesus. E vendo este a confiança deles, disse, abre aspas, homem, teus erros foram resgatados, fecha aspas. Começaram os escribas e os fariseus a raciocinar, dizendo, abre aspas, quem é este que profere blasfêmias? Quem pode resgatar erros, senão só um, que é Deus? Fecha aspas. Mas Jesus, percebendo-lhes os raciocínios, disse-lhes, abre aspas, que raciocinais vossos corações? Que é mais fácil
Dizer, teus erros foram resgatados, ou dizer, levanta-te e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para resgatar erros, disse ao hemiplégico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Fecha aspas. Imediatamente levantou-se diante deles, tomou a maca em que jazia e partiu para sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, glorificaram a Deus e encheram-se de temor, dizendo, abre aspas, hoje vimos coisas extraordinárias, fecha aspas. Pois bem, aí Pastorino vai adiante dizendo que Mateus coloca essa cura, na verdade, depois da viagem a Gadara, enquanto que Marcos coloca antes dessa viagem. E depois do Sermão do Monte, enquanto que Lucas fala que é antes do Sermão do Monte. A gente não sabe exatamente, né? Só que a gente sabe que não existia uma preocupação dessa cronologia dos fatos, porque o objetivo dos evangelistas, na verdade, era transmitir às gerações posteriores, às gerações por vindouras, os ensinamentos mais profundos de Jesus, que obviamente estavam intencionalmente ocultos no véu da letra, como disse Pastorino, para que cada um neles bebesse somente aquilo que sua capacidade desse conta, sua consciência pudesse suportar. Então, em Mateus, a gente vê que aparece a anotação de que Jesus foi à sua cidade, embora nessa época ainda não tivesse residindo ali há um ano, o que daria direito de ser filho da cidade. Para a lógica da época, você tinha que estar residindo lá pelo menos há um ano, né? Então, para ser filho dessa cidade, seria isso. Então, deve ter ficado ouvido aí o autor da expressão, já que o evangelho foi escrito muito tempo depois. Então, por conta disso, pode ser que o evangelista tenha sido influenciado. O ambiente dessa cena é mais minucioso em Marcos e em Lucas, que deixa claro que a casa estava cheia de gente que extravasava da sala para fora da sala, amontoando-se mais ainda na porta. E Jesus, a falar, sentindo em si, como está dito pelo médico, a força do Senhor para curar. É uma expressão interessante quando expressa por um médico, não é um médico que está falando, é Lucas que está falando. Lucas era médico. Então, essa força do Senhor talvez manifeste, na verdade, um excesso de fluidos magnéticos que estavam prestes a se exteriorizar. É uma coisa que ocorre, na verdade, até independente da vontade ou do conhecimento do médium em questão, né? A mediunidade de efeitos físicos, né? Como sucedeu, por exemplo, com a hemorroíça, que não tinha consciência, que a gente vai ver mais adiante lá em Marcos no capítulo 5 e também em Lucas no capítulo 8. E aí é bom lembrar que Pastorino diz assim, ó, que ao chegarem os 4 amigos carregando um paralítico, mas Lucas não emprega o termo que era um termo popular, que era o termo paralítico, mas sim um termo técnico no particípio, que corresponde ao que a gente chama hoje de hemiplégico. Então, esses 4 chegam com o amigo carregado e a entrada está bloqueada. Então, eles vão perceber que os circunstantes ali estavam olhando para dentro, não queriam perder nenhuma palavra de Jesus, então a resolução é instantânea. Eles sobem, pegam a escada lateral externa, sobem, vão para o terraço e lá, como em quase todas as casas da Palestina tinha esse terraço, né? Um terraço plano, como diz Pastorino, né? Que é construído com traves de madeira cruzadas, que era uma situação interessante. Sobre essas traves de madeira cruzadas, quadrados chatos de terra cozida, são as telhas. Pois bem, essas são afastadas pelo espaço, assim conseguindo
o leito desce ali com as cordas até estar diante de Jesus. Então, Jesus se dirige ao enfermo, animando e usando para chamá-lo o termo aí de carinho que os pais usavam com seus filhos. Ele usa o teinon, né? Então ele vem reconhecendo oficialmente que o karma dele estava esgotado, tinha acabado. É o afeontai do grego, né? No perfeito dórico jônico, e não no presente, ou seja, já tinha sido esgotado. Então, nos 3 evangelistas, em todos os manuscritos, e isso vai afastar a hipótese que, na verdade, é muito comum nas traduções. Esse erro é repetido em várias traduções, é reproduzido em várias traduções, como se fosse no presente. Então, a expressão, na verdade, que é colocada é afeontai, soiai, armatiai, sou, que significa literalmente, foram resgatados teus erros. Olha aí que interessante. Na linguagem moderna a gente poderia dizer o quê? Está liquidado o seu karma. A gente já teve a oportunidade de falar lá no volume 1, na página 51, que essa frase, na verdade, né, é em afezei, amartion, afton, significa na rejeição ou na expulsão dos próprios erros. É traduzido geralmente como no perdão dos pecados. Então, continuando nesse olhar, a gente vê que a gente chega a essa conclusão de que essa rejeição dos erros, na verdade, se remete ao resgate do karma. Não basta rejeitar pela vontade. Não basta tampouco deixar de praticar aquilo de agora em diante e pronto, está livre. É preciso resgatar, é preciso fazer com que haja uma reparação dos equívocos de acordo com a lei de causa e efeito, que é tida aqui como a lei do karma na fala de Pastorino. Então é muito válido nesse trecho que a gente está comentando, quando Jesus declara que o sofrimento da paralisia já resgatou os erros daquele paciente, já libertou ele do seu karma, do seu passado de expiações. Então a lei de causa e efeito, que cada um receberá de acordo com as suas obras, está ali repetida no Antigo e no Novo Testamento inúmeras vezes. Como disse Pastorino, na verdade, no mínimo 30 lugares a gente vai encontrar detalhadamente, e Pastorino inclusive cita detalhadamente todos esses passos, esses 30 passos. Então, após essas citações, Pastorino prossegue então dizendo que a lei do karma, na verdade, não é uma invenção moderna, a gente sabe disso, né? Mas é uma verdade que é revelada em todo o decorrer das escrituras, inclusive de escrituras de outras culturas. Então, com relação à convicção de que as enfermidades de uma existência, na verdade, são o resultado de erros cometidos na mesma existência ou em uma existência pretérita, também as escrituras nos dão inúmeras situações, frequentes ensinamentos a esse respeito. Citando aqui, por exemplo, o livro da sabedoria de Salomão, no capítulo 15, nos versículos 19 a 20, quando ele diz que eu era um menino de boa índole, coube-me em sorte uma alma boa, ou melhor, sendo bom, entrei num corpo sem defeitos. Isso não é reencarnação? Não é lei de causa e efeito? Lucas, capítulo 13, versículos 2 a 3. Pensais que esses galileus que foram sacrificados por Pilatos eram os maiores transgressores da Galileia e por isso sofreram essas coisas? Eu vos digo, não. Mas enquanto não vos reformeis, todos sereis castigados desta maneira. E mais ainda, a gente vai encontrar também em João, no capítulo 9, versículo 2, quando ele diz, né, na ocasião do cego de nascença, que é curado por Jesus, ele perguntou, foi ele que pecou? E só poderia ter sido ele, né?
Ele pecando, fazendo na existência anterior. Se ele nasceu cego, pois bem. Ou foram seus pais, em outra vez a gente vai ver assim, se tua mão ou teu pé ou teu olho te são pedra de tropeço, corta-os e lança-os de ti. Melhor te é entrares na vida manco, aleijado e cego. A gente vê isso lá em Mateus no capítulo 18, versículos de 8 a 9. Ora, gente, ninguém vai supor que na vida espiritual vai haver aleijões, né? É evidente que se trata de entrar na vida terrena, aleijado, cego, o que explica aí esses defeitos nos recém-nascidos. A gente sabe, né, o que acontece na verdade, né? E fora das escrituras, Cífera vai comentar Levítico, no capítulo 14, versículo 15, e vai dizer que a lepra, que a gente falou anteriormente, é o castigo da má língua, a qual, porém, Sabá vai atribuir como um efeito da difteria, que vai ser o problema do castigo da má língua. No Talmud, a gente vê claramente, dizendo assim, ó, só o arrependimento não basta se não houver mudança de vida. E no Sanhedrin, né, o que é citado por Pastorino, ele diz assim, ó, todos os julgamentos do Santo Único, bendito seja, têm por base tal ato, tal retribuição. Olha aí, que interessante, né? Tal ato, tal retribuição. É a lei de causa e efeito. Então a gente sabe que a crença de que a doença constituía, na verdade, um resultado kármico de um equívoco, de um erro que é praticado nessa mesma vida ou numa vida anterior. Né? Tanto assim que o Rabi Alexandrai escreveu, né, que o doente não se ergue de sua enfermidade senão quando Deus lhe haja perdoado os seus pecados, e aí pecados como erros, né? Pois está escrito, é Ele que perdoa todos os pecados e cura todas as doenças. Isso está lá no Salmo de número 103, versículo 3. E aí Pastorino vai mais além, dizendo de Strack e Bellerbeck, colocando no seu comentário sobre o Novo Testamento, justamente segundo o Talmud, que é essa obra que a gente já abordou também anteriormente, dizendo assim, ó, que tem razão os anotadores do Talmud quando concluem perdão primeiro, cura depois. Olha aí que coisa interessante, hein? E aí Pastorino ainda fala dos escribas, e Lucas acrescenta doutores da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, que acreditavam nesse perdão, nessa declaração autorizada de karma liquidado, ou resgate concluído, se a gente pode falar dessa maneira, mas eles julgavam que só Deus pudesse fazê-lo. E aí Pastorino diz que é daí que vem o pensamento que se projetou de seus cérebros em formas mentais. Esse homem blasfema. O pensamento confirma o Jesus, né, mais uma vez, proveio do coração. Não diz simplesmente porque os israelitas acreditavam que a sede da mente, na verdade, estivesse no coração, conforme a gente vai encontrar textos como de Dorme, né, que vai falar sobre a questão das partes do corpo, a metáfora das partes do corpo, quando ele diz que porque na realidade é do coração que provém os pensamentos, já que o coração é sede da mente, ou seja, é a origem dos pensamentos, ao passo que, na verdade, o cérebro é a sede do intelecto, ou seja, é a parte que analisa e raciocina. Então, jamais podemos acreditar que Jesus estivesse errado, estivesse ensinando errado, só para conformar-se ou não contrariar uma ignorância da época. Pastorino é bem claro, ele diz assim, que o mestre só podia ensinar certo porque sabia o que dizia. Então ele podia conformar-se com o vocabulário de sua época, mas ele jamais se conformaria com erros da sua época.
Jesus, entretanto, em quem mais do que em qualquer outro, brilhava conscientemente a centelha divina, que agia, na verdade, através dele, agia em todo o seu esplendor e toda a sua potencialidade, nas palavras de Pastorino, demonstrando-lhes outro poder ainda não desenvolvido nos homens comuns, que era o poder de ler os pensamentos. E aí ele declara abertamente que o faz numa demonstração de poder. Porque pensais coisas más em vossos corações. E a seguir, ele coloca eles num dilema difícil de solucionar. O que é mais fácil? A cena descrita aí pelos 3 evangelhos, com essa mesma vivacidade, contendo aí um anacoluto violento, que é essa pausa que se dá e vai adiante, né? Que é natural da linguagem falada, mas que foi forçado aí na linguagem escrita. E aí Pastorino vai dizer que o testemunho tríplice, na verdade, vai provar uma fidelidade da cena com relação ao que aconteceu. O levanta-te, o levantar-se aí atesta a cura de alguém que veio carregado por 4 homens. E ainda tem mais, não satisfeito, Jesus leva essa demonstração, o Simeion, de seu poder ao máximo. Levantar-se apenas poderia parecer, na verdade, um passe de sugestão. Mas quase que com ironia vem a segunda parte, né? Carrega tua maca e regressa a casa. Olha para isso. E tudo isso sem sequer tocar o homem. Simples ordens verbais. Aí Pastorino vai dizer que daí o grupo de pessoas que assistia a cena ter ficado estupefato, ter ficado atônito, como dizem os textos evangélicos. E após esse espanto, ter louvado a Deus pelo poder que conferia ao homem. Ainda mais uma vez a gente vê, né, como já tinha feito anteriormente com Nicodemos em particular, Jesus aplica a si agora publicamente o título de Filho do Homem, que em hebraico é o Barenasha, e também em aramaico Barnasha, que na verdade já foi explicado, a gente já falou sobre isso lá no volume 1, né, nas páginas 154 e 155. Então, a expressão coisas extraordinárias, que é o paradoxa, é um termo próprio de Lucas, o adjetivo atônito aí, que corresponde ao grego êxtasis, que literalmente remete a estáticos, ou seja, fora de si. Mas há aí um ensinamento mais profundo também, Pastorino sempre buscando, né, ensinamentos mais profundos nas palavras. Ele diz o quê? Que muitas criaturas, ou seja, muitas personalidades, tornam-se paralíticas ou hemiplégicas na sua estrada evolutiva, justamente por estarem presas ao passado de equívocos, aos erros do passado. Embora esses sofrimentos lhe estejam resgatando ou já hajam resgatado o karma, elas calculam que muito lhes falta. E isso faz com que elas parem, então aguardando uma palavra superior a fim de poder prosseguirem. Então, o exemplo típico desse paralítico, desse hemiplégico, que ao tomar contato com o Cristo, é por ele tratado carinhosamente, com uma declaração de que deve readquirir o entusiasmo da jornada, porque justamente o seu karma havia terminado, seu sofrimento já não era mais necessário, não precisava mais daquele aprendizado. A gente precisa observar aquela lição com alguns pormenores, como disse Pastorino. O paralítico ele está estacionado na evolução por desânimo, sem saber e nem poder se mover. 4 amigos conduzem ele na qualidade de guias. Eles não podem penetrar na porta normal das sensações, das emoções. A trilha palmilhada justamente pela multidão de ritualistas e religiosos comuns. Porque aí a massa se acotovela
e acaba impedindo a passagem. Na verdade, olha o símbolo, hein? Todos aí querem buscar o Cristo para conseguir milagres. Então, esses guias sobem mais um pouco pela escada externa, ou seja, fora das religiões dogmáticas, e elas encontram um caminho certo. Elas abrem um vão no teto, no cérebro, pela compreensão dos ensinamentos verdadeiros e fazem com que ele mergulhe no coração, onde ele ficará diante do Cristo interno, diante da consciência cósmica. Então, esses companheiros de jornada percebem o caminho novo, o caminho diferente, e se rebelam intimamente, porque no nível evolutivo em que eles se encontram, não lhes é possível compreender um caminho que seja diferente do seu. Então eles lançam uma excomunhão sobre o próprio Cristo que age com o paralítico. Então o mestre não se perturba e demonstra por fatos concretos e irrecusáveis que esse é o verdadeiro caminho. E aí Pastorino vai dizer que os fatos psíquicos enchem milhares de páginas em diversos livros, em todos os idiomas, mas os escribas e os doutores das diversas confissões religiosas, das diversas confissões científicas, por que não dizer também, continuam a querer ignorar todos esses fatos e continuam tentando excomungar o Cristo, chamando ele de diabo, porque ele age sem ser por intermédio deles. E eles procuram destruir, unidos aos profanos, aos herodianos, essa força crística que opera sábia e livremente, nas palavras de Pastorino. Ao paralítico cabe só uma providência daí por diante: erguer-se reanimado, tomar para si o seu leito, que é o seu próprio corpo, e regressar para a sua casa, que é, na verdade, o ambiente espiritual que lhe é próprio, sem ter que dar ouvidos para nenhum murmúrio desses despeitados, desses ignorantes dessas coisas todas. O que, na verdade, ele faz é isso, é levantar e seguir adiante, né? E essa subida espiritual ela é realizada como uma prova de que o Cristo interno tem razão. Mas, apesar disso, os doutores e os sacerdotes não aceitam essa sabedoria, não aceitam essa santidade, porque não floresceram segundo os modelos que eles próprios estabeleceram, porque não proliferaram no jardim fechado que eles próprios mantêm, controlam e dominam. Mas que importa para o paralítico tudo isso? Ele vai seguir o seu caminho, glorificando a Deus, juntamente com todos os que são sinceros discípulos do Cristo, onde quer que estejam. Então, que a gente consiga identificar que partezinha nossa está paralítica, que partezinha nossa está reagindo ao Cristo interno, como esses doutores, esses escribas, porque tudo isso, na verdade, remete a conteúdos internos nossos, para que a gente consiga fazer com que o nosso passado seja resolvido, os nossos erros sejam resgatados e a gente poder prosseguir e caminhar na nossa jornada. Que as bênçãos desse maravilhoso Mestre que tanto nos ensina ainda hoje possam alcançar nossas mentes e corações e nos fazer levantar, pegar o nosso leito e seguir adiante de volta para a nossa casa. Grande abraço, até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau.